Boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição deste dia 29 de setembro. Boa tarde, José Faustino e Silvério Cunha, bem-vindos. Temos vários temas para tratar da atualidade desta semana. E começamos com um dos temas mais recentes. O Governo deu mais um passo para a privatização da TAP na passada quinta-feira, com a aprovação do enquadramento do processo em sede de Conselho de Ministros. Há 3 grupos donos de companhias aéreas na Europa interessados nesta empresa aérea, na TAP. Esta reunião do Conselho de Ministros, um pouco à semelhança do que aconteceu com outra decisão na nível aeronáutico, não contou também com a presença do Primeiro-Ministro. Não vou perguntar ao José Faustino se será uma decisão que voltará para trás ou não, mas vamos lá. A análise, então, esta decisão do Governo em Conselho de Ministros de avançar com a venda de 51% da TAP. Não, o Governo e o Dr. Costa, que eu não vou repetir aquilo que tenho aqui dito várias vezes, a decisão não é bem de 51%, é aquilo que for. Depende da melhor oferta e da melhor proposta. Quer dizer, no mínimo 51%, mas poderá ser 100%, depende da proposta, foi o que eu me apercebi. Eu apenas quero dizer o seguinte, portanto, isto é um curso natural normal, que a coisa seguiu. O Dr. Costa já mudou várias vezes de opinião sobre a TAP, isto também já é uma coisa recorrente, também não vou repetir isso. Aqui o que importa dizer, e talvez pensando, focando o que é que poderá acontecer no futuro, parece que não há grupos portugueses, vá-se lá saber porquê, havia um, pois não havia, para mim é muito estranho, uma vez que não há dinheiro em Portugal, mas pronto, são coisas que um dia mais tarde se apurarão ou não. De qualquer modo, claro que esta é uma operação que só interessa às grandes companhias de aviação a operar na Europa, normalmente já estão agrupadas, por exemplo, a gente fala muito na Ibéria, mas a Ibéria também aconteceu o mesmo que a TAP, a Ibéria foi comprada, não é? Portanto, eu estou num grupo com a inglesa, depois há a Lufthansa, depois há várias. E todas são interessadas, naturalmente que sim, porque a TAP, afinal, o engenheiro Fernando Pinto não era tão mau gestor como se pintava, e essas atrapalhadas todas que se têm feito, e de facto abriu o mercado do Brasil e o mercado para a América e tudo isso, que são rotas apetecidas pelas outras companhias e que de facto lhes interessa. Depois há o problema do Uber de Lisboa, que eu estou convencido mais tarde ou mais cedo, e com esta indecisão toda sobre o novo aeroporto, que se perderá. Portanto, estou convencido que sim, é muito mais prático apanhar um avião que até é rápido para Madrid, de Madrid parte para tudo, que é um aeroporto que dá 10-0, o aeroporto português não tem nada a ver. De qualquer modo, eu estou convencido que é pouco relevante se é 51%, se é 60%, se são 100%. A última coisa que eu queria dizer, porque há aí alguém que diga, normalmente o Bloco de Esquerda e os setores mais à esquerda, para contrariar aquilo que o Governo está a fazer, dizendo que agora que ela dá lucro, não, ela não dá lucro, agora que ela dá lucro, não, ela deu lucro este ano. Ela deve 3,5 milhões ao Estado. 3 mil milhões. 3 mil milhões. Se contarmos com tudo isso, ela não é viável. Depois há a holding, a SGPS e a SA. O que está em causa é a SA. Depois não se sabe bem se a cota da Grande Força entra ou não entra, e a Portugal, e portanto isso já está no caderno de encargos. Claro que tem que entrar, isso vai tudo andando. E na realidade, só para terminar, portanto, a TAP não é viável, nunca será viável. Em Portugal não se sabe administrar companhias de aviação. Não sabem, nunca souberam. E, portanto, isso tem que sair, já esteve privatizada, o trabalho já estava feito, voltamos ao princípio e é assim que tem que ser. E não há cá 2 milhões, nem 3 milhões, nem coisa nenhuma. A TAP vai ser vendida por €1. Isso é o que vai ser na realidade. Porque se fizermos as contas, o dinheiro que tem em caixa, a tesouraria, que deve ser à volta de 300, 400 milhões de euros, é isso que ela vale, é isso que lhe vão dar, não é mais do que isso. E portanto, é assim que vai ser, não vale a pena enganar as pessoas. E o Governo agora, desta vez, tomou caminho. O outro Governo já tinha percebido isso. Entrega aos privados, os privados tratam do problema, não há caravelas nenhuma, não há treta nenhuma dessas. E logo se vê o que é que vai acontecer. Ponto final. E o Estado não fica responsabilizado de pagar mais dinheiro e gastar mais dinheiro. Liquida o problema, desfaz do problema e acabou. Não é que ela começou a dar lucro, não começou a dar lucro nenhum. Deu lucro este ano, a CP também deu lucro. Nunca na vida há de ser lucrativa.
Portanto, é preciso pôr os pontos nos is e não mentir às pessoas sobre estas situações. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Ora, já se falava há algum tempo que o Governo ia tomar esta decisão e tomou agora, de privatizar a TAP, pelos vistos. Pois, eu não, boa tarde, antes de mais. Eu não tenho um grande comentário a fazer por uma razão. Por já, a TAP é uma telenovela velha, como tudo. Já andamos com a TAP pelos cabelos, porque andamos a discutir, no fundo, coisas que são antinómicas. Por um lado, a privatização, depois a não privatização, depois passa para a privatização, e a verdade é esta. É que estas mudanças, todas estas mudanças, o que a mim me preocupa, digamos assim, é que estas mudanças são mudanças que de algum modo refletem também uma certa ausência de estratégia, porque de facto não se privatiza ou não se nacionaliza e se gasta bastante dinheiro, com 3,5 mil milhões, a injetar, se efetivamente não houver um propósito qualquer com um bem determinado. E até agora o que me pareceu foi que houve sempre algumas indecisões e algumas incapacidades de projetar o que quer que seja. Isto agora não está em causa até o que é que foi projetado ou o que não foi. É que a verdade é esta, é que houve tantas hesitações de um lado para o outro, tudo acompanhado com muito dinheiro que gasto, que na verdade tornam a coisa um bocado, digamos, difícil de compreender. E isso que eu acho que o José Faustino falou na transparência, não é? Exatamente, o que tem que haver aqui é um sentido óbvio, estratégico. E o que me custa sempre aqui, já falámos nisso, aliás, já o ano passado falámos nisso, que é, no fundo, sobre grandes questões em Portugal, é com a questão do aeroporto, aliás, anda-se décadas a discutir isto, aquilo e aquilo outro, avança-se, atrasa-se, vai-se para um lado, vai-se para o outro, depois chega-se à conclusão que não é, depois chega-se à conclusão que é, e há uma certa incapacidade para se decidir o que quer que seja, o que mostra que, em grandes questões, há uma certa ausência de definição de uma estratégia, digamos, até para o país, porque no fundo as grandes questões são essas. As grandes questões que importam para um país são questões, digamos, fundamentais, estruturais, digamos assim, que implicam, algumas delas são de cariz interno, sei lá, como a saúde, a educação, ou qualquer coisa do género, ou a justiça. Outras serão de cariz externo, como os transportes, os pontos de encontro com o resto do globo, porque hoje, enfim, também é verdade que é impensável pensar-se em coisas destas sem se pensar no conjunto da União Europeia em primeiro lugar e do resto do mundo em segundo lugar, porque hoje, de facto, já não há aquelas fronteiras que faziam com que, a partir do momento em que se pisava ali o sol da Portela, era outra coisa, e quando se saía do sol da Portela e se pisava noutro sítio, era outra coisa. Hoje em dia, de facto, embora tudo seja, digamos assim, até certo ponto, seja diferente, também é tudo igual ao mesmo tempo. Porquê? Porque há uma diversidade dentro de uma lógica de interdependência tal que faz com que estas coisas venham a ser bem pensadas. Bom, agora, o que é que vai acontecer? Bem, eu não faço futurologia, sei o que vi na televisão, para ser franco, e enfim, o que vi ali no jornal também, e que no fundo não se sabe, porque vamos ver o que é que vai acontecer agora. Agora é que vamos ver quem é que está disposto a pagar o quê, e se o caderno de encargos efetivamente vai incluir várias coisas, porque eu também ontem vi que haveria uma das condições do caderno de encargos era manter o hub em Lisboa, por exemplo. Ora bem, acontece que, portanto, se vai acontecer isso ou não vai, que caderno qual vai ser a companhia ou o grupo que vai tomar conta disso, se garante isso ou não garante. Bem, mas isso é toda uma futurologia que efetivamente depende de muitos fatores, inclusive entre alguns deles incertos, e portanto eu sobre isso não faço, digamos assim, por futurologia não posso fazer, não tenho conhecimentos nem técnicos, nem de facto de futurólogo, porque há muito aqui de futurologia. Já estamos habituados a coisas destas. Portanto, o que eu dizia para já é o seguinte, é que a TAP foi um mau exemplo, tem sido um mau exemplo de incapacidade de visão estratégica para o país em geral, como em muitos outros setores. Pronto, é isso que eu acho. Da TAP para a inflação, que está a descer de acordo com o índice harmonizado de preços no consumidor do Eurostat, a inflação em Portugal abrandou para 4,8% em setembro, diferente do índice de preços no consumidor do INE, que tem um valor de 3,6%. Mas usando esta métrica do Eurostat, na zona euro, a inflação recuou para 4,3%, ou seja, Portugal está aqui acima da média. A inflação na Alemanha caiu para o nível mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia, está em 4,5%, e nos Países Baixos a inflação já é negativa. No entanto, na Eslováquia, este valor está quase nos 9%. O José Faustino, a receita do BCE está a funcionar? Claro. Até agora, a ciência não inventou outro meio. Agora, a ciência política é que inventou a técnica da trafolhice.
Quer dizer, o Banco Central Europeu serve justamente para travar a inflação. Portanto, a senhora Lagarde, ou quem quer que lá esteja, a missão dela é justamente evitar que a inflação suba, ou baixar a inflação quando ela está alta. E não tenhamos dúvidas, não é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia agravou as coisas. Mas a inflação começa com a injeção de dinheiro que foi metida nas pessoas, na mão das pessoas. O mercado sofreu a técnica, falámos aqui várias vezes, o professor lembra-se da técnica do helicóptero. Isso hoje está provado que não funciona. Se nós espalharmos dinheiro às pessoas, a inflação aumenta. Porque as pessoas rapidamente adquirem mais poder de compra, rapidamente adquirem, a procura aumenta, a oferta diminui e o preço sobe. O mercado, é a lei do mercado a funcionar. Gostem ou não do mercado, gostem ou não dos termos, é assim que funciona. E a medida mais eficaz, a única que se conhece praticamente, além de outras, claro, mas a principal medida dos bancos centrais é justamente tornar o dinheiro mais caro, aumentar a taxa de juros de referência. E a senhora Lagarde fez isso, e o Banco Central Europeu, atrasadamente, porque leva um atraso em relação aos outros bancos, por exemplo, a Reserva Federal Americana. Claro que os americanos já têm a inflação mais baixa porque começaram mais cedo. Portanto, isto é inevitável acontecer. Não vale a pena andar aqui com grandes conversas. Aliás, a senhora, quando disse o que é que tinha feito, disse que não tinha tido oposição interna. Portanto, é treta do governador do Banco de Portugal daqui, do Ministro das Finanças. Fazem uma conversa aqui, fazem outra conversa lá, para ela. Portanto, não é evidente. Portanto, não há outra forma, não há aqui outra fórmula para resolver isto. E a fórmula é, na realidade, as pessoas consumirem menos. E o consumir menos implica ajudar, de facto, as pessoas que necessitam, arranjar maneira, de facto, de se consumir menos, equilibrar as coisas, para a inflação é uma coisa temporária. E, sobretudo, e é uma coisa que eu aqui quero pôr uma nota, porque aí pouco se fala, é que os depósitos, as pessoas também devem poupar, devem ser incentivadas à poupança. Agora, se não lhe derem juros como está a acontecer, isso aí está errado, porque o Banco Central Europeu, a qualquer valor que os bancos portugueses ou outros de lá depositem, têm 4% de juro. Não se justifica que deem de juros 0 ou 1,5% ou 2% aos depositantes. Isso é que está errado. E aí, ou o Banco Central Europeu, ou os bancos de cada país, ou o próprio governo, é que devia intervir nesse sentido. Portanto, há erros na política económica? Há. E financeira? Há, com certeza que sim. Mas é inevitável o aumento da taxa de juros. É inevitável. E é preciso perceber onde é que estamos metidos para não andarmos aqui a dizer asneiras. E cada vez esta dança do preço dos combustíveis tem influência em tudo. Finalmente, quando nós dizemos assim, a taxa de inflação baixou, quer dizer, os preços não baixaram. Eles estão a subir menos comparativamente. Quer dizer, eles comparativamente estão mais caros, grosso modo, 4,8% do que estavam no mês passado, em vez de estarem 6% mais caros. Mas continuam a estar mais caros. É preciso que tudo fique bem claro. Silvério Mas Cunha, é bom que a taxa deixe. Aliás, para nos entendermos, o objetivo, e é esse que temos que olhar, a taxa de inflação tem que ir pelo menos a 2%. E era para aí que ia passar também o tema para o Silvério Cunha, porque estes 4,3% ainda estão bastante distantes dos 2% idealizados. Claro. Bem, é claro que aqui há vários planos em que as coisas podem ser analisadas. Por exemplo, quando se fala na própria construção do BCE, também é passível a algumas críticas. Por exemplo, um exemplo que eu dou, o BCE entende-se como sendo um banco cuja função essencial é o controle dos preços. A Reserva Federal Americana, estatutariamente, não tem essa função. Tem duas funções simultâneas, que é o controle dos preços e o combate ao desemprego, que é uma coisa que a Reserva Federal Americana é estatutariamente obrigada a tomar em linha de conta em qualquer decisão. O Banco Central Europeu, por exemplo, essa parte foi esquecida. Agora, o que acontece é o seguinte, de facto, a grande questão que se põe é esta, é, naturalmente, como consumir menos, por um lado, e a questão, de facto, dos juros que o José Faustino falou, que, a meu ver, é uma questão claramente escandalosa, porque não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Isso só num país como Portugal é que pode acontecer, porque realmente não tem sentido nenhum. Não vale a pena, portanto, poupar. Portanto, essa é que é a questão que se coloca. O consumir menos é uma questão de outro tipo, não é? Porque como consumir menos? A questão do consumir menos é uma questão mais complexa por uma razão, porque também deve ter várias variáveis. Consumir o quê? Consumir menos o quê?
e portanto isso vai variar em função também de várias categorias, Em princípio, tudo, professor. Em princípio tudo, mas haverá no entanto, que ponderar várias categorias. Sei lá, há coisas que se pode consumir menos à vontade e há coisas que se pode consumir menos com menos à vontade, não é? Portanto, essa questão também deveria ser ponderada, digamos assim, por cada governo, pelo menos. Mas acontece que, de facto, o grande problema que se põe é esse. Devia ser dada uma referência às pessoas. Claro. Depois, há uma coisa que eu acho que digamos assim, também esquecemos, que é o seguinte: é que nós vivemos num sistema que ao mesmo tempo é um sistema contraditório, porque é assim, é um sistema em que, se nós não consumirmos, o sistema sofre com isso. Se nós consumirmos, o sistema também sofre com isso. Portanto, é verdade, é preço por ter cão, preço por não ter, não é? Se porventura acontecesse, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que dava sempre vontade de rir, que aconteceu, há umas décadas nos aconteceu. Nos países da Europa do Norte, a população está muito adstrita a cooperativas. E uma vez na Suécia, lembro perfeitamente que se deu até muito que falar, os produtores de carne resolveram aumentar o preço da carne. Disseram que tinha que ser, mercado, para aqui, para lá. E as cooperativas de consumo reagiram e disseram assim: muito bem, não concordamos, mas querem aumentar, aumentem. Fazemos um apelo para que ninguém compre a carne durante 3 semanas. Bom, é preciso lembrar que 46% dos suecos estão em cooperativas. E durante 3 semanas houve uma enormidade de gente que não comprou carne. A carne baixou. Por isso a carne baixou, como é natural, que é o mercado a funcionar. Mas isto exige uma coisa prévia. É que existe, de facto, uma coisa que não existe em Portugal. Isto aqui em Portugal não seria possível. Porquê? Porque o português médio não é capaz de estar numa cooperativa. O português médio não concebe pertencer a um agregado qualquer numa cooperativa de consumo, por exemplo. Isso é um exemplo, não é? Por isso é que o nosso setor cooperativo é tão fraco. Portanto, o que acontece é que, efetivamente, e também, claro, há uma coisa que é importante e que nos esquecemos. O nosso regime trata mal o associativismo, professor. É verdade, está bem, mas eu não estou a pôr isso em causa. É por isso agora, que acontece isso que sim, mas no limite, é assim, o português médio também tem o regime que merece, não é? Porque é ele que o escolhe. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. Agora, o que eu lhe ia dizer, no entanto, é o seguinte, mas já uma vez aqui abordámos isto dizendo isto, que é, na verdade, também há um aspecto que é preciso frisar. Eu penso que em Portugal há uma falta de literacia financeira muito grande. As pessoas, de facto, não sabem bem como fazer as coisas. E eu até vou dizer uma coisa, eu seria o primeiro a dizer que eu, da minha parte, tenho uma falta de literacia financeira muito grande. Ia para a formação, você não inscrevia? Eu ia para a formação, eu inscrevia-me. Agora há formação para tudo, portanto, bastava que houvesse aí um sítio qualquer em que desse informação sobre isso que eu também ia. Bom, portanto, acontece que esse é um problema que se põe no nosso país, porque, de facto, no nosso país há essas questões que colocam-se. Mas, atenção, não somos o único. Eu vou dar um último exemplo para terminar. Há tempos, eu conheço uma pessoa que há tempos foi fazer umas férias aos Estados Unidos, ao Massachusetts. E ela contou-me o seguinte, contou que chegou lá e verificou-se isto. 1,5 litro de uma cola, cujo nome não vou dizer, custa 80 cêntimos. 1 litro de leite, $4. O que sucede, o que levanta um problema de escolha. A maior parte das pessoas que não têm dinheiro escolhe a cola. E prefere gastar mais dinheiro em cola e água, porque no fundo a cola não alimenta nada, portanto é para se hidratar, quando muito, e o açúcar dá cabo da diabetes, mas o leite não, o leite é muito mais caro, é curioso. O leite é um bem que sendo de primeira necessidade, lá não é. Só porque $4 cada litro não é brinquedo. Portanto, o que acontece? A falta de literacia financeira e alimentar também. Há uma falta de literacia geral em muitos países. E isso faz falta. Os consumidores têm que saber aquilo que é melhor, em termos vários, em termos financeiros também, mas em termos até de saúde, em termos disto, aquilo, aquilo outro. Que esse é um problema que se põe, não é? Da inflação, passamos para a Jerimponcha, já que falámos de bebidas. A Jerimponcha da Madeira, com PSD e CDS, que venceram sem maioria absoluta as eleições regionais, mas que fizeram um acordo de incidência parlamentar com o PAN. Nestas eleições, o PS perdeu 8 deputados, o JPP, o Partido Regional, subiu e elegeu 5, foi o terceiro partido mais votado. O Chega estreou-se a eleger deputados, não em eleições, mas a eleger deputados, e elegeu 4, ficando em quarto lugar. E o PAN, CDU e Bloco de Esquerda elegeram um deputado cada um. Uma análise destas eleições na Madeira e esta Jerimponcha, entretanto acordada para governar a região autónoma. José Faustino. Bom, antes de começar, só dizer ao professor Silvério Cunha, ele lá nos Estados Unidos estava garantido, porque não posso beber nem leite nem cola. Estava descansado. Tinha que arranjar outra coisa qualquer.
Mas, mas quem tem este tipo de problemas, as coisas alternativas ainda são mais caras. Ainda é pior. Lá e cá, suponho eu. Mas em relação à Madeira, vamos lá ver. Eu tinha dito aqui a semana passada que podia acontecer que a coligação PSD-CDS não tivesse a maioria absoluta. E, eventualmente, poderia precisar de 1 ou 2 deputados da Iniciativa Liberal para formar governo. E isso era um tubo de ensaio, a Madeira seria um tubo de ensaio, para mim está a ser, mais do que aquilo que eu pensava, penso que tinha razão e continuo a defender essa tese, para aquilo que aquilo poderá acontecer no futuro. No futuro. Porque, ao contrário do que poderia ser lógico, e que era lógico, e dizendo aqui uma coisa que vou repetir, mas vou resumidamente dizer isto. Eu penso, estou convicto disso, tudo nos indica isso, António Costa e o Partido Socialista estão para durar. Se não houver problemas de grandes, e quando digo grandes, digo mesmo muito grandes, já estão habituados àquilo. Quer dizer, o Partido Socialista tem tido tudo, não é? Portanto, não sei o que é que faltará. Portanto, tem que ser uma coisa mesmo muito grande para que haja um desastre. Ora, como não é previsível que haja um cataclismo desses, uma coisa do pior, há de haver umas turbulências, Costa não sai. Costa não quer ir para lado nenhum, Costa quer ser aquilo que é primeiro-ministro. Esse é o principal objetivo da vida dele e é assim que ele se vai reformar. É a minha opinião, é aquilo que eu penso e as análises apontam-me todas para aí. Ora, a única forma de quebrar este ciclo, é claro que Costa está a governar mal, é evidente. Está a levar Portugal para a cauda da Europa e, sobretudo, está a prejudicar o futuro dos portugueses, especialmente a malta mais jovem, aqueles que, porventura, ainda nem nasceram. Ora, urge à oposição e aos outros partidos políticos correr com Costa e o Partido Socialista. Ou o Partido Socialista de Costa, como quisermos. Não é que os outros que aí vêm, que se perspectivam, sejam melhor do que Costa. Não, é a continuação a pior. Ora, uma das perspectivas que poderia haver, partindo do princípio que o Chega, isso era um problema que também daria só para um programa, que o Chega assusta muitas pessoas, que o Chega proporcionou a maioria absoluta ao Partido Socialista, etc. E as linhas vermelhas e tal. Eu não concordo nada com isso. Acho que não é bem assim, mas aceito que para já e estrategicamente ninguém queira nada com o Chega. O Chega está lá a fazer o seu caminho, cada vez tem mais votos, mais pessoas, tudo isso. Cuidado, atenção. Mas tudo mostra, a Madeira mostrou, que uma coligação, já se coligaram com o CDS não elege deputados, mas tem votos, tem muitos votos. E com o método Donte, soma, não diminui. A Iniciativa Liberal, se juntássemos, eu nem sei se alguém já fez essas contas, eu não fiz, nem vou fazer, mas juntássemos o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal na Madeira, provavelmente tinham até mais deputados do que só aqueles, só mais um, não é? É aquele que bastava. Mas não, Miguel Albuquerque, contra tudo e contra todos, foi a fazer um acordo com o PAN, que é uma coisa estranhíssima. O PAN defende, eu não tenho nada contra o PAN, bem entendido, mas o PAN, na realidade, defende apenas propostas fraturantes. É um partido animalista, também defende coisas que não o são, mas tudo bem. Mas parece-me a mim um partido, quando muito, do centro-esquerda. Não, é do centro. A Iniciativa Liberal, por exemplo, é de direita. Não é. É mentira, não é. É do centro-direita, é verdade. Como o PSD, como o PS, é do centro-esquerda. Anda tudo descentrado. Ora bem, e aí está a prova que agora vimos que o PAN, provavelmente, é do centro-direita. Que também não é. Portanto, isto está tudo baralhado. Ou seja, isto veio aqui dizer-nos que, sendo tudo possível, infelizmente, António Costa deve estar todo contente, por isso é que ele não diz nada, e está contente porquê? Porque a única coisa que poderia derrubar Costa será uma pré-coligação nas legislativas, e repito, não é nas europeias é mais um teste, entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. Só uma coligação, à semelhança do que foi a AD, é que derrubaria Costa. Ora,
Miguel Albuquerque destruiu tudo isso. Por mais que se diga, da parte do PSD, da parte da Iniciativa Liberal, que a nível do continente, a nível nacional, não, as relações entre os partidos não estão quebradas, bom, elas não matam, mas moem. Quer dizer, estas coisas... Quer dizer, eu duvido muito, tenho quase a certeza que é impossível, que perante estas circunstâncias, e o mais que se verá, que haja uma coligação pré-eleitoral entre o PSD e a Iniciativa Liberal. Eu não acredito que isso venha a acontecer. Ora, isso é uma vitória garantida para o Costa. Finalmente, António Costa, que eu sou um grande crítico, não por acaso, não por maldade, não tenho nada contra o homem pessoalmente, mas revela de facto que faz má política, mas é um grande político, é um estratega, uma pessoa sabe, o objetivo dele é ser primeiro-ministro, é ter poder. Ele sabe fazer aquilo. Fugiu a 7 pés da Madeira e, permitam-me, entre aspas, vou pôr aqui, o parvo, entre aspas, do Montenegro. Foi para a Madeira para trazer, como eu miúdo via à porta da minha casa, eu não sei se o professor Silvério Cunha tem, eu sei que não é de cá, mas se calhar lá na sua zona também havia, os caçadores de antes iam a pé à caça. E depois à tarde, quando regressavam, traziam os coelhos e as lebres e as perdizes penduradas à cintura, não é? Eram os seus troféus de caça, traziam como traziam, não é? Hoje vão de carva, de outra maneira. Mas, e então, o Montenegro foi à Madeira para trazer uma lebre muito grande à cintura, não é? Para o continente, não é? Chegou cá com uma galinholazita, quando muito até uma codorniz daquelas pequenitas, não é? Portanto, esta é a verdade, foi-se meter onde não era chamado, que correr-lhe tudo mal. Portanto, o Costa nem sequer fala sobre o assunto, anda tão contente, deve estar satisfeitíssimo, porque está a ver a vida dele andar para a frente mais de 10 anos. É tipo o tal problema do PRI do México, não é? Portanto, desta análise do José Faustino, Silvério Cunha, que análise faz ao resultado eleitoral na Madeira e este acordo que foi acordado, este acordo realizado? Bom, mas, professor, deixa-me só dizer uma à parte. E aquela rapariga, com o devido respeito, não estou a desvalorizar, fez mau negócio com o Miguel Albuquerque, porque ela devia ter sacado uma secretariazinha a líder do PAN. Sim, devia ter sacado uma secretaria regional. Ele dava, professor, o que é que acha? Não sei. Mas agora, o que eu acho é o seguinte, estava na cara. Bem, eu acho que primeiro deve-se fazer uma análise, digamos, aos resultados mesmo. Eu acho que o grande derrotado é o Partido Socialista, que perdeu uma batalhada de deputados em termos percentuais e, portanto, em termos também de número de deputados, de facto, perdeu uma batelada de deputados. E claro, não estou a dizer com isto que se deva comparar, que eu também não acho que seja comparável, se deva comparar com as anteriores, imediatamente as anteriores eleições. Eu acho que o Partido Socialista tem sido sempre aquele partido que na Madeira é o partido número 2, secundário, bastante distante do número 1, que é o partido hegemónico, que é o PSD, e, portanto, acontece que o PSD, de facto, tem, digamos, uma hegemonia muito grande, e o PS, portanto, nunca digamos, desceu, nunca teve grandes números relativamente ao PSD. O caso de 19 foi excepcional e foi, a meu ver... O CDS era o segundo. Não, o CDS não. O CDS chegou ao seu segundo. Sim, mas depois perdeu. Mas acontece que, seja como for, acontece que o PS teve um grande resultado em 19, mas era irrepetível e, portanto, foi um mero acaso, digamos assim. Portanto, o PS nunca teria grandes resultados, mas a verdade é que desta vez sofreu uma derrota pesada, isso é indiscutível. E eu até me espanta como é que o líder do PS Madeira não se demite, porque devia assumir essa derrota, as coisas como são. Pediu a admissão do outro, mas ele não se demitiu. Segunda questão. O PSD, de facto, não ganhou aquilo que tinha, e aliás viu-se que no dia das eleições, antes até dos resultados, eu achei muita graça às declarações de Alberto João Jardim, que disse coisas incríveis e espantosas, não é? Incríveis e espantosas. Eu acho que aquele senhor, à medida que o tempo passa, tem vindo a refinar. Sim. E, portanto, disse coisas espantosas, não é? Quando lhe disseram que se Passos tomasse o poder, ele disse em que país é que tem que exilar. Foi a resposta dele. E tal. Portanto, ele, não havia esbanjamento de dinheiro. Ele disse que, enfim, diz coisas que é espantosas, mas disse uma coisa que, sendo verdade, não é também verdade. E aí acho que o Miguel Albuquerque fez uma leitura correta dos resultados. Ele disse assim: sem pelo menos 24 deputados não é nada, é um resultado fraquinho para aqui e para lá. Também não é assim por uma razão. Vamos cá ver, em termos substantivos. Em termos adjetivos, é verdade que percentagens são percentagens, maioria absoluta é maioria absoluta, maioria relativa é maioria relativa. Por um voto se ganha, por um voto se perde.
Em termos substantivos, a verdade é esta. O PSD teve 43,3% dos votos, o que é uma votação maciça, uma votação fortíssima. Isto, as coisas são como são. Portanto, não vamos agora inventar histórias. Claro. E é porque o sistema eleitoral está feito de uma certa forma, e de lugares e a distribuição de deputados, porque se assim não fosse, ele teria maioria absoluta. É evidente. Portanto, aí não vale a pena estarmos a tapar o sol com uma peneira. Gostemos muito do PSD, não gostemos nada do PSD, não interessa para o caso. Portanto, Miguel Albuquerque fez uma leitura politicamente correta dos resultados, embora tenha ficado aquém daquilo que era o seu propósito. Depois aconteceu uma coisa que foi o seguinte: eu devo dizer que naquela noite houve um erro da Iniciativa Liberal, que foi antecipar-se e dizer que eram os únicos adultos na sala e que, portanto, estavam dispostos a falar. Eu vou ser franco, eu acho que foi uma frase que eles anteciparam, uma frase muito infeliz, porque o PSD não gostou nada disso, certamente, e acontece que ao dizerem isso quiseram adotar uma posição de supremacia e uma posição de quem decide isto somos nós. E isto, à partida, evidentemente, não poderia ser aceito pelo partido maioritário e hegemónico que é o PSD. Portanto, é evidente que, não sei até que ponto é que isso pesou muito, mas a verdade é que pesou alguma coisa. A Iniciativa Liberal, de facto, a meu ver, escorregou um bocadinho aí numa euforia que também não se justificava, porque teve um deputado. Não se justificava. E não ficou, aliás, a 2 deputados, no sentido de dizer assim, com uma grande diferença dos que tiveram um. Teve 2,6, outros tiveram 2,4, portanto é evidente que não é por aí. Não é por aí. Sim, o PC teve mais que eles. Agora, acontece que a escolha do PAN tem uma vantagem grande para Miguel Albuquerque, é que o PAN, os partidos como o PAN, são partidos difíceis de definir, porque são partidos animalistas, começam por ser partidos animalistas, depois o PAN corrigiu o tiro e quis passar a ser um partido ecologista. Na verdade, também não é um partido ecologista, não tem uma ideologia claramente ecologista. E os partidos animalistas e que têm um programa, de certa forma, fragmentário, porque não têm uma doutrina muito clara, são partidos que têm gente muito diferente como eleitor. Há gente muito diferente, muito diferente. Aliás, temos aquele célebre exemplo daquela assessora do PAN que depois passou para o Chega, por exemplo, e é muito diferente. E, portanto, e que a princípio defendia coisas vagas e que notava-se que ela estava ali no PAN sem saber muito bem como, ou melhor, como não, o porquê, a razão do porquê. Porque o PAN é um partido que é, digamos assim, um bocado neutro a esse nível. Os partidos animalistas são um bocado neutros, servem um bocado para tudo. E acho que Miguel Albuquerque aí foi inteligente, escolheu um partido neutro que não lhe causa problemas. A quem vai dar umas concessões, certamente a nível até orçamental, vai dar umas concessões, enfim, simbólicas, porque não há grandes questões na Madeira a discutir esse nível. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai ter um governo calmo por uma razão, porque, no fundo, tem um parceiro que é muito menos exigente do que seria a Iniciativa Liberal. E, portanto, é evidente que a Iniciativa Liberal tem outro tipo de endurance. Porquê? Porque tem uma ideologia mais forte, tem princípios que estão mais arraigados e, portanto, à partida sabe bem. Claro que, como eu digo, a Iniciativa Liberal foi um bocado desastrosa, quer o candidato lá, que fez afirmações, a meu ver, que ultrapassaram muito aquilo que o partido em Lisboa quereria que ele dissesse. Diz que na mesa está isto, aquilo, que outro. Não abdicamos disto, aquilo. Iniciou logo ali uma série de condições, claro, algo hostis. Para negociar. Sim, mas para negociar. Mas acontece que as negociações começam sempre a ser secretas. Só depois é que se vem de cima as razões. Portanto, foram a meu ver, ingênuos e que escorregaram. Agora, o Miguel Albuquerque escolheu o PAN como partido que menos moça faz. Qual é também a grande vitória do PSD a esse nível? Isto levou agora à questão do não ao Chega, porque não precisamos dele. O que é que eu acho que aqui há uma vitória de Montenegro? Uma vitória de Montenegro por uma razão. Porque se demonstrar que o Chega não é necessário para que o PSD possa alcançar certos propósitos estratégicos, passa a ser um obstáculo. E aí sim, o Montenegro tem razão quando diz que o PS está feito com o Chega. Isto é, retroalimentam-se. Porquê? Porque convém a um e ao outro extremar posições. E acontece, no entanto, o seguinte, é que o PSD ganha capital político por uma razão, por dizer assim, afinal, quando pensando bem, não precisamos do Chega. O que é que faz o eleitor que vota no Chega? É um voto de protesto. É tipo MRPP. No fundo é tipo MRPP. O que acontece? É que isso, a prazo, também leva a um cansaço do eleitorado. E esta é uma questão que é importante notar e que, atenção, eu agora queria aqui chegar a um ponto que é, os partidos têm naturezas diferentes. Partidos como o PS e o PSD são partidos em que é importante estarem no poder e o cansaço advém do facto de ter muita gente e, como partidos governamentais, quando estão na oposição, têm um problema que é ter o seu pessoal político colocado. Partidos muito ideológicos
como o PCP, por exemplo, são partidos que têm aquela ideologia, tanto faz estar na oposição, se estivessem de poder seria outra coisa, mas nunca estiveram, portanto não sabemos bem o que é que seria, mas a verdade é esta, são partidos que vivem da ideologia. Depois temos partidos de protesto, sem dúvida. E partidos de protesto idealizam outros mundos possíveis. O PAN, para mim, é misto por uma razão, porque não sabem que mundo é que seria o mundo do PAN. Como é que seria o mundo do PAN? Não percebi ainda muito bem. Entre o canário de estimação e defender ser contra as touradas e defender qualquer coisa que tenha a ver com as ciclovias e não sei o quê, são variáveis muito distintas e, portanto, não dizem muito sobre isso. E também contra a tourada também está o Chega, contra a tourada está o PCP, o PAN, a favor da tourada, quer dizer, está o Chega e o PCP, curiosamente, contra a tourada está o PAN, mas, ao mesmo tempo, não são coisas que já digam respeito à esmagadora maioria das pessoas. Por fim, queria dizer que partidos como o Chega são partidos que, uma de duas, ou rapidamente alcançam uma posição dominante e são daqueles que fazem a diferença, digamos, são balança, ou então tornam-se partidos também de protesto. E, à partida, isso cansa. E o eleitorado cansa. E depois ainda há um problema que o Chega tem, que é este, que se viu também, que é o André Ventura é o grande líder do Chega. O Chega não tem um segundo líder. André Ventura, independentemente do que concordemos ou não, tem carisma. E acontece que o problema da liderança carismática é sempre o mesmo e sempre foi o mesmo desde que Max Weber tipificou isso há mais de 100 anos. Que é a liderança carismática tem problema. É que quem tem carisma é o líder. Se o líder, portanto, desaparece por qualquer razão, o sucessor nunca terá o mesmo nível. Portanto, acontece que o partido ou arranja outro tipo de cimento ou então perde votos. E, portanto, eu acho que Montenegro aí conveio-lhe bem o que fez, que foi dizer assim... Tira partido deste acordo com o PAN, que é um partido inofensivo para o PSD, pensando bem. O CDS, deixa-me fazer uma coisa a respeito do CDS. O CDS eu acho que não vale os três deputados que tem no Parlamento da Madeira. Não vale 3 deputados. Valerá menos. Mas atenção, isto deu-lhe ânimo ao CDS. E o CDS agora está muito apostado em querer voltar a ser um partido com algum protagonismo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por cá começam a surgir as propostas para a concertação social. O presidente da CIP fez uma proposta de aumento salarial do patronato acima de 20%, anuncia ainda um limite de isenção para isenção fiscal do 15º mês, que propõe que seja pago voluntariamente pelos empresários que assim entenderem. Já a Arespa, a Associação da Hotelaria e Restauração de Portugal, propôs 21 medidas para o Orçamento do Estado, entre elas, por exemplo, que as autarquias sejam dotadas de orçamento para apoiar rendas à habitação de imigrantes que comprovem vir trabalhar para as atividades de restauração e hotelaria, entre outras, nomeadamente, relacionadas com impostos. José Faustino, o tema que provavelmente chama mais a atenção é esta proposta que surgiu da CIP, com o 15º mês a ser pago, com o valor bruto, pelos empresários que assim o entendessem, sem qualquer tipo de retenção. Bom, em primeiro lugar, trata-se de uma manobra de diversão. Este doutor Armindo Monteiro é aquilo que se diz na linguagem popular, alegadamente um farsante. Não lhe conheço sobra, portanto, ele sabe fazer estas coisas. Não digo que não tenha valor as propostas, não digo que o coletivo, que é a CIP, que não faça propostas, e de qualquer forma são 30 propostas, não é uma. Esta proposta do 15º mês é treta, com toda a franqueza, não... e já explicarei porquê. Depois há aqui um outro ponto que é desagradável, não é? Portanto, isto teve uma grande projeção, quando a gente sabe que há uma coisa chamada concertação social, era a antiga Câmara Corporativa, é bom que se diga, porque isto é tudo muito bom e tal, tudo mal no antigo regime, mas não se acabou com isso. De qualquer modo, as confederações patronais, penso eu que de uma forma democrática rotativa, vamos assim dizer, não é por eleição, é por entendimento, por consenso, vão rodando e os porta-vozes vão mudando. E neste momento o porta-voz é o engenheiro Vieira Lopes, da Confederação do Comércio Português, que não pensa exatamente como o Dr. Armindo Monteiro. Aliás, o Dr. Vieira Lopes, não sendo patrão, que eu conheço pessoalmente, não sendo patrão, é um homem que tem estado sempre no topo de empresas, portanto é um administrador, é uma pessoa que sabe o que é que anda a fazer, justamente no setor corporativo, curiosamente, da distribuição, da grande distribuição. Portanto, um currículo dá 10-0 a este Dr. Armindo Monteiro. Portanto, esta proposta visa várias coisas, dá projeção a quem a propõe,
chamar a atenção, mas não chamou a atenção para as outras 29, não é? E depois é uma coisa que faz quem quer. Bom, está bem, entala o governo, está certo, uma manobra bem feita, uma coisa bem feita. Entala o governo e entala outras pessoas. É justamente aqueles que o engenheiro Vieira Lopes defende, os pequenos e as microempresas. Isso entala-os fortemente. Porque as grandes empresas, os grandes grupos, pagam muito acima da média e tudo isso, normalmente a média deles é muito superior, como é natural, e para eles, um 15º mês ou não faz diferença. Aliás... E os 20% de aumento? É outra asneira, quer dizer, é outra asneira, porque repare, professor, repare uma coisa, eu tenho aqui dito várias vezes, isto é difícil, aqui numa hora, em 2 minutos, em 3 minutos, cada um temos, mesmo excedendo o tempo, para aliar o Matias, é difícil explicar isto, está a ver? Porque este aumento excessivo, não estou a dizer das pessoas, estou a falar tecnicamente, parte tudo, escavaca tudo, não permite nada. Isto, como aqui sempre disse, e hoje está visto, baixa a média do salário mínimo, o governo está aflito, um já diz uma coisa, outro diz outra, porque tem que taxar o salário mínimo, como não pode deixar de ser, senão qualquer dia ninguém paga impostos, qualquer dia está tudo no salário mínimo. Pois o senhor repara, ora, imagine, por exemplo, uma benesse qualquer, o 15º mês também o pode fracionar em 12 frações, ou em 10, ou aquilo que for, e pagar uma taxa, um prémio. Há empresas que dividem os seus lucros por trabalhadores, não tem nada a fazer isso. Ora bem, livre de impostos. Livre ou não de impostos é mais um custo, não é? Depois há muitas, o subsídio de alimentação, que agora é feito de várias maneiras, também não paga impostos. Portanto, há muita maneira de resolver todos estes problemas. Agora, o salário mínimo empurrou isto tudo para cima de tal ordem que não é possível. Quer dizer, as únicas coisas que são possíveis fazer, esta era, digamos, uma fuga talvez mais à vista. Mas a verdade, e eu pessoalmente acho que este, não tenho nada a queixar, tenho a certeza que não é este o caminho. Agora, o meu caminho e aquilo que me parece que é o mais correto, porque nós devemos ter referências, a tal prática do benchmarking manda-nos pensar e olhar e copiar aqueles que fazem melhor. E a realidade é que nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália continua-se a pagar à semana. Aquilo é tudo planeado à semana, não há cá meses nem isto nem aquilo. Eu tenho defendido sempre isto. O 13º mês, o 14º mês é uma asneira, e o subsídio de férias, mais um mês. Uma confederação patronal tem mais um 15º mês, o 16º mês. É uma coisa que não faz sentido nenhum. A verdade é que as pessoas trabalham 11 meses e têm um mês de férias. As contas, depois, para gerir alguma coisa, têm que se dividir por 12 ou por 11. Mas pronto, as férias fazem parte da questão. Portanto, eram 12 meses e acabou-se um ano que as pessoas estão de férias. Portanto, isto é tudo para complicar. Portanto, é uma manobra de diversão. Portanto, eu não vou discutir isto porque isto não tem nada que discutir. Depois tem outra coisa extraordinária. Depende da vontade do empresário, eventualmente do trabalhador. O trabalhador pode dizer que não quer. O empresário também diz que não quer. Quer dizer, isto não é nada. Eu posso podia propor, enfim, quando fui presidente da Associação das Rádios, podia dizer, proponho que as rádios paguem 20 meses. Quem quer, quem quiser. Isto não é nada. Dizer isto ou não dizer nada é zero. O que me espanta e o professor inscrevia-se lá nas tais aulas de formação de literacia económica. Eu acho que metade dos jornalistas em Portugal também se deviam inscrever. Com toda a franqueza. Falo contra os da minha classe, que me perdoem, que me desculpem, mas é triste como é que um país inteiro recai nisto. Coitado, o engenheiro Vieira Lopes, ele lá bem falava, depois fala ao outro, como é que se chama aquele, o presidente da Concertação, Francisco Assis. Assis, por aquilo e tal, e aparece este cavalheiro armado em chique esperto a fazer propostas à margem de tudo isto. Depois vem a Aresp dizer que não sei o que mais. Porque essa é outra, quer dizer, eu não vou perder tempo com isso, então o Matias não passa-se, porque se vamos discutir o IVA da restauração, é outro problema complicado, porque o IVA é um imposto que é pago pelo consumidor final. Ora, na restauração a gente sabe que é um problema muito complicado, já andámos a mexer nisso. Ao fazerem-se propostas nesse sentido, parece-me a mim que a Aresp e toda a gente que mexe nessa matéria tem que ser séria para com as pessoas e explicar às pessoas.
Porque, na realidade, é aquilo que eu sempre disse. O IVA não é mais nem é menos que um imposto, de facto, sobre os empresários. Porque o IVA na restauração é confuso. Esta é que é a verdade. E eles foram, a associação foi esperta no tempo em que se aumentou o IVA, eles não aumentaram as refeições, e quando eles baixaram, eles não baixaram as refeições. Está correto. O que implica necessariamente que é um IVA é um imposto sobre os empresários, que não é essa a filosofia nem o objetivo do IVA. O IVA é um imposto sobre o consumo. Ponto. As empresas não pagam IVA. A menos que sejam consumidores finais. Silvério Cunha, esta uma análise Pois, destas propostas. eu voltava aqui à questão que há bocado coloquei a respeito da TAP. O que falta ao país é haver uma política de salários que seja, digamos, aceite pelos parceiros sociais, por um lado, e seja, obviamente, aceite também no plano político pelo conjunto da sociedade. Acontece que essa ausência de política de salários reflete depois isto, que é a fragmentação. No fundo, o que nós assistimos aqui anda tudo a negociar, aliás, também com os sindicatos da função pública, também há negociações de toda a espécie, mais alguma coisa, e anda tudo a negociar coisas dispares. E isto vai acabar por acontecer uma coisa, como sempre, é que ninguém ficará satisfeito, até porque se levam as expectativas a um ponto que depois é difícil de gerir, porque as expectativas reduzem-se sempre, é sempre assim. Por exemplo, há bocado, até o Matias falou no assunto, quando as empresas de restauração dizem que as câmaras têm que ser apoiadas na habitação para aqueles que vão trabalhar na hotelaria e restauração, isso é introduzir um elemento de desigualdade nas pessoas que vêm trabalhar. Portanto, isto não tem sentido, porque é realmente, como dizia o José Faustino bem, é corporativismo. Ou seja, a corporação... Pode ter algum sentido, mas isso depende da iniciativa privada. Sim. Há empresários da restauração no Algarve e no que já estão a fazer isso. Está bem, mas isso é deles. É deles, é um problema deles. Isso é outra história. Como política, tanto isso é outra história. Como política do governo, sim, do Estado, digamos assim, não tem sentido. Absolutamente nenhum. Portanto, o que acontece é que, de facto, isto é um exemplo, porque agora por aqui, então, nós chegaríamos a um ponto em que, na verdade, não temos, digamos, critério para onde é que se pode pegar. Qual é o critério? O mesmo se passa, aliás, com os aumentos da função pública, etc., porque eu há dias vi na televisão que os sindicatos, conforme, aliás, o setor a que se dirigem mais, tinham opiniões diferentes. Porquê? Por uma razão muito simples, porque à medida que o salário mínimo vai sendo aumentado, é evidente que isso faz com que haja uma compressão que ao fim de algum tempo também ninguém aguenta já, porque então deixa de valer a pena o que quer que seja. Depois há questões que são, digamos assim, que estão por provar. Por exemplo, paga-se mais àqueles funcionários que tiverem mais habilitações independentemente da categoria. Isso é uma questão que eu já vi aí ventilada e acho que é uma questão que pode ser posta em causa. Porquê? Então a mesma categoria vai depender das habilitações? Então a categoria não é a mesma? Os conteúdos funcionais não são os mesmos? Isto quer dizer então que uma pessoa, porque tem maior habilitação, ganha mais, ainda que o conteúdo funcional do seu contrato em funções públicas seja o mesmo do que uma pessoa que tem menos habilitação? Então, as categorias para alguma coisa que servem. E é em função das categorias que deveria haver, digamos, uma política de salários. Isto, por exemplo, no caso do setor público. Portanto, em suma, o que está a ver... e depois, finalmente, estava aqui o José Faustino a dizer, e é verdade, não tem sentido que depois as centrais, digamos assim, que representam interesses até patronais e sectoriais, venham com discursos alternativos e discursos paralelos. Isto é uma coisa um bocado sem pés na cabeça, que só vai confundir ainda mais as pessoas e só vai elevar a um certo grau de anarquização das expectativas. E isso tem muitas consequências graves, por uma razão, porque, de certa forma, a economia é também a gestão de expectativas. Portanto, se nós entramos numa euforia enorme, que é a dizer que este quer aquilo, aquele quer aquilo outro, até há um líder de uma central patronal que propõe aumentos que são fabulásticos, digamos assim, é evidente que ao fim de algum tempo as pessoas começam a pensar que nada aumenta porque afinal há uns maus que não querem aumentar e esses maus serão, para alguns serão o Estado, para outros serão os patrões, para outros serão não sei o quê, alguns, mas quer dizer, mas no fundo depois há aquela nuvem de poeira que nem se sabe quem são, portanto generaliza-se e cai-se em generalizações. Ora, eu isto acho muito mal, até por uma razão, porque nós precisamente temos que ter precaução por isto, porque nós somos um país onde grande parte das pessoas tem dificuldades.
E como tem dificuldades, devia haver mais clareza quanto a isso. E é por isso que a política de salários devia estar indexada também à produtividade, aliás, que devo dizer que até como elogio, porque nós portugueses trabalhamos bastante, a questão da produtividade é uma questão diferente, portanto seria conseguir que o trabalho que neste momento é despendido pela média de um português tivesse uma correspondência nas taxas de produtividade, e não ter, deve haver qualquer razão para isso. Portanto, a questão que se coloca é: eu acho que num país que tem as dificuldades que nós temos e em que os seus habitantes têm, na sua maioria, grandes dificuldades, devia haver uma discussão clara, franca, com metas, para que realmente houvesse a esperança em que as coisas melhorem de uma forma aberta, clara, para toda a gente. E não o que está a acontecer. O que está a acontecer, para ser franco, esta semana o que aconteceu, eu vi também nos jornais várias declarações, é um circo. Está a ser um circo. Porquê? Porque promete-se tudo, é pão e circo, não é? Promete-se tudo, fazem-se exigências que são, até podem ser justas, evidentemente, mas a questão não é essa, a questão é, falta uma discussão concreta sobre aquilo que se quer, aquilo que é possível querer e aquilo que, até onde se pode ir. E quais são as perspectivas que estão por trás disso, claro, evidentemente há perspectivas diferentes. Agora, nós também somos um país, é preciso reconhecer uma coisa, a gente sabe disso, somos um país de pequenas e médias empresas. Portanto, o José Faustino tem razão quando diz que é fácil a uma grande empresa prometer, digamos, o céu e a terra. Não vou tão longe, mas é uma forma de falar. É evidente que um empresário normal português não pode prometer o céu e a terra. Não pode, e toda a gente sabe que não pode. E nós temos até empresários que, inclusive, são mais trabalhadores que empresários. Portanto, tem que haver aqui mais bom senso, e lá está, falta de planificação, falta de projeto, falta de capacidade de pensar as coisas. Eu acho que um bocado que está a acontecer é isso. Muito rapidamente, para terminarmos o nosso programa, uma breve passagem pelo conflito na Ucrânia, mas também com o que acontece a leste, com a Eslováquia a preparar-se para eleger o seu 5º primeiro-ministro em apenas 4 anos e com o partido da oposição de Roberto Fico, simpatizante do Kremlin, a liderar as sondagens, José Faustino. Isto pode pode representar uma ruptura e mais uma cisão e divergência nos países ocidentais, nos países do Bloco Europeu? Não, eu estou convencido que, em termos práticos, não, médio prazo não, porque o problema das defesas das coisas radicais, aquela teoria da má moeda e da boa moeda do professor Cavaco Silva, tanto dá para um lado como para o outro. Porque a democracia, o problema do regime democrático, ou aquilo que resta dele, tem coisas boas e tem coisas más. E estes países de leste, do lado do Putin, só têm problemas, não têm coisas boas, não é? Porque a Rússia, neste momento, está a fazer um esforço de guerra extraordinário, aliás, muito acima daquilo que era previsível, não é? Portanto, com aquilo que lhe aconteceu, que eles não previam. De qualquer modo, estão-se a aguentar. Há que dizer isso, infelizmente para os ucranianos, mas eles estão-se a aguentar. Portanto, eles não têm possibilidades, veja-se agora o que aconteceu com a Arménia e tudo mais, eles não têm possibilidades de defender ninguém, nem de nada disso. Agora, a democracia, portanto, do lado do Bloco Democrático, do lado do Bloco Ocidental, há um problema. Claro que Putin, que não tem nada, não tem problema com eleições democráticas, está sempre eleito, não tem problema nenhum. Porque quem vota contra é preso ou cai das escadas, morre arrascado com o chá, acontece qualquer coisa, uma desgraça, coisas que acontecem na Rússia. Portanto, ele ganha sempre as eleições. Nos outros lados não é bem ainda assim, mas o que é que acontece? As pessoas têm que defender determinadas coisas para fazer a diferença, etc, etc, etc. Depois, eleitos, tomam conhecimento e as pastas estão lá, os dossiês com a realidade e as coisas são diferentes. Vejamos o caso da primeira-ministra italiana, porque, aliás, tem feito tudo bem, nada de radicalismos, coisa nenhuma. A coitada está aflita com o problema dos imigrantes, desculpem-me aqui este parênteses. Portanto, não é nada de outro mais, nada de mais, nada de mais. O problema é que, como diz o outro, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Enquanto andamos nestes processos democráticos, não é? A Rússia beneficia. Este é que é o problema. Eu estou convencido que ninguém vai ceder à Rússia. Porque já toda a gente percebeu que o Putin não tem fim. É como o Hitler e como os outros assim.
como o Gengis Khan e essa gente, não tem fim, é para a frente, como o Alexandre o Grande, aquilo é sempre para a frente, aquilo nunca para. O objetivo deles é conquistar, aquilo não para, tem um objetivo de vida, é para ir para a frente. E, portanto, já toda a gente percebeu isso. Agora, não pode dizer isto quando há eleições. Claro que eu estou convencido que o Trump, que é uma pessoa, ou que é, pronto, não vale a pena falarmos sobre o Trump, mas se o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, a política externa americana não se altera grande coisa. É conversa, mas depois na prática os apoios continuam. Porque a própria política americana de Biden, vamos lá ver, tem ajudado muito a Ucrânia, mas é a pouco e pouco, às pinguinhas, as coisas vão atrasadas, não chegam a tempo. Elas vão, mas vão sempre fora do tempo, não é? Também não queremos que cheguem antes do tempo, têm que chegar no sítio certo, não têm chegado. E aquilo está ali num impasse tremendo. Ou seja, o processo da Eslováquia, resumindo e concluindo, o processo da Eslováquia e de outros problemas, até se fala, veja-se bem nisto, e claro que o Para Putin concluir, já faz sentido. vai picando isto, faz eleições lá nas zonas que ocupou e até se fala em eleições na Ucrânia, quer dizer, isto é uma coisa espantosa, em guerra fazer... É o problema da democracia. Portanto, mas isto são obstáculos em todo este processo. O que agrava muito, e agora não vou desenvolver isso, o estado atual da guerra, neste momento, está num impasse. Num impasse muito complicado. Muito complicado. Porque, e qual é o grande problema do impasse em que está? O inverno aproxima-se. Portanto, em termos militares não vai haver grandes avanços nem grandes recuos. E há muito território ocupado pelos russos, os ucranianos e bem não querem ceder e também não há condições para negociações. Portanto, o impasse está complicado. Silvério Cunha, Bom, este candidato eslovaco, caso ganhe, vai esbarrar com o realismo. Eu acho que ele vai esbarrar. Ele vai esbarrar com a realidade, embora a realidade também ela mude bastante. Agora, eu queria só contar a seguinte ideia. Por acaso, eu ontem ouvi um especialista militar, que por acaso é um bom especialista, devo dizer, e reconhecido, eu enfim, conheço a obra dele e, portanto, é um tipo bom, é um homem bastante bom, que hoje é um académico, que é um professor catedrático de Relações Internacionais, mas que é tenente-coronel, que é a Proença Garcia. E acontece que ele disse uma coisa ontem e ele é insuspeito. E disse insuspeito até simpatias para com a Rússia. Ele disse assim ontem uma coisa que eu acredito, porque ele é uma pessoa muito bem informada, e enfim, já tem percurso militar feito, e, portanto, ele neste momento hoje dedica-se só às coisas académicas, mas tem muito saber por trás, esteve em sítios muito importantes. Ele disse assim, vamos ser francos e claros, neste momento a Ucrânia avançou 0,16 km². Limpos é isto, que é pouco, naturalmente é pouco, há um impasse. E ele diz, este impasse é muito grave, por uma razão, porque a Rússia faz uma guerra de desgaste permanente, não tem que prestar contas a ninguém dentro da população, portanto aquilo morre a gente nunca mais acaba, mas a verdade é que do lado ucraniano já se fala em 110 mil mortos, pelo menos, talvez o dobro ou o triplo de feridos, o que levanta muitos problemas, e depois o armamento sofisticado, tem que ser treinado, tem que isto, tem aquilo, e como dizia o José Faustino e bem, também chega às pinguinhas. Bom, há dias eu vi uma coisa que me impressionou, e impressionou positivamente, da parte do Zelensky. O Zelensky é um grande ator e que se... um grande estadista. Não, eu ia acrescentar. Não é só... Não, deixa-me concluir. Ele é um grande ator, se tornou um grande ator político, e depois, com isso, tornou-se um grande político, por uma razão. Porque ele conseguiu uma coisa que até hoje ninguém conseguiu, nem o Churchill conseguiu, embora o Churchill tenha aguentado 4 anos, não é? 5 anos, que é, ele todos os dias galvaniza o povo com discursos. E isto é uma coisa muito difícil, um estadista. Um estadista que todos os dias tem algo para dizer. A parte do ator ajuda. Ajuda. Mas tem que ter conteúdo também, não é? Claro que sim. Ora bem, e ele há dias, aconteceu uma coisa muito curiosa, que ele foi entrevistado na nossa televisão. E ele há dias, por televisão qualquer nacional, penso eu. E há dias ele foi entrevistado depois de uma cerimónia, onde condecorou póstumamente militares mortos. Às viúvas, aos pais, aos filhos, enfim. E ele estava a dizer, foi na sequência disso, e de repente a repórter perguntou-lhe, então mas diga uma coisa, o que é que sentiu hoje quando estava a condecorar os militares mortos? E ele disse assim, pois é, e nessa altura houve uma coisa que eu reparei, pode ser ilusão minha. Ele fez uma pausa, os olhos ficaram-lhe brilhantes, eu penso que ele se emocionou. E quando estou a dizer isto, não quer dizer que esteja aqui a louvar até o Zelensky, que eu não sei o quê, não é essa a questão, estou a ser objetivo. Ele disse assim, o que é que queria que eu dissesse? Eu ia-lhes dizer que, olhem, tomem lá uma medalha pelo vosso filho, que morreu o marido, o pai, e entretanto vamos dar à Rússia Lugansk e Donetsk e a Crimeia, e está tudo bem?
Acha que agora eu posso dizer isto? A verdade é que ele Zelensky, já percebeu, e bem, que está numa posição que é uma posição de facto tudo ou nada, e é uma posição em que este impasse não é sustentável. Isto não é sustentável. Porque, de facto, Putin não deixou... o que ninguém contava que Putin fizesse foi aquilo que realmente aconteceu, que foi... A última vez que talvez tinha acontecido foi, de facto, na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, mas acontece que são as relações internacionais do século XIX para trás, é que Putin pôs a questão no limite do abismo e disse, e agora é a partir daqui. Porque ele não tem pontas a prestar ninguém, portanto, ele, como não tem conta a prestar ninguém, ele não tem limites. O limite dele é o seu máximo. Isto independentemente, agora atenção, há agite próprio de um lado e do outro, claro que há mais exatidão aqui, menos exatidão, também há, mas a gente sabe uma coisa, Putin, da Rússia, aquilo funciona como uma ditadura, e é assim, é permitido aquilo que não aborrece muito. Claro, ele permite partidos que não são o partido só dele. Agora, desde que não aborreça muito, não tem grandes votos, não há grandes problemas. As coisas são como são. Portanto, é assim, o que acontece é que há um impasse muito grande. E este impasse é sustentável a prazo por uma razão, porque por muito que se ajude e que se reconstrua, esta guerra é uma guerra que é com isso que Putin joga. É uma guerra que vai desgastar a moral e as convicções no Ocidente. E isto é uma coisa que de facto é verdadeira. Neste momento deve dizer-se uma coisa, o José Faustino disse que se Trump ganhasse eleições não haveria grandes mudanças. Talvez, mas a questão é esta. Há um grande setor no Partido Republicano que está contra a entrega de armas à Ucrânia. E é o Partido Republicano, não é um Partido Democrata. Portanto, há um setor da sociedade americana que diz, não queremos. Porquê? Porque é uma questão que ultrapassa o problema, que é o velho isolacionismo americano, dizer assim, o que se passa na Europa não é connosco. Isto já aconteceu nos anos 30, até antes da Segunda Guerra Mundial. Lindbergh, por exemplo, o grande aviador, era contra a intervenção dos Estados Unidos ao lado dos aliados. Bom, e Roosevelt viu-se aflito para ganhar as eleições, porque andou a mentir ao povo americano a dizer que também achava a mesma coisa, quando estava a preparar já a guerra contra Hitler e os japoneses. Bom, portanto, o que acontece? É que, para acabar, é preciso dizer isto, é que isto está-se a tornar um ponto em que está-se a chegar àquele ponto em que Putin quer, que é, vocês querem falar de paz, mas nós à partida já estamos com 20% daqui da Ucrânia na nossa mão. Por razões históricas, narrativas que ele criou, tretas por aqui, e depois de 2014, e depois já ninguém fala dos acordos de Minsk, já ninguém quer saber de nada. E a verdade é um bocado isto, é que Zelensky não pode partir de outra posição senão de onde ele está. Só que ele, bem ou mal, com razão sem ela, ele não pode ficar sozinho. E então o que acontece é isto, é que o Ocidente está a ter um problema que é este, é que a prazo as opiniões políticas ocidentais estão-se a rebelar um bocadinho. Porquê também? Porque Putin também tem um estilo que agrada a alguns setores da opinião política ocidental. Não é tanto como parece. Mas é uma parte. É mostrado mais do que aquilo que na realidade Sim, é. Parece. Mas há aqui uma questão que é interessante, que é esta, é que de facto a verdade é esta. Quando há incerteza, aliás, uma coisa, deixe-me só dizer isto para acabar. Quando se fazem inquéritos aparentes na Rússia e até os repórteres ocidentais em Moscou vão na rua e perguntam a este, o que é que pensa disto, o que é que pensa daquilo, o que pensa daquilo outro, há uma coisa que se nota muito sempre da população. As pessoas querem a certeza. E Putin assegura-lhes a certeza. Bem ou mal, com razão sem ela. Com agite próprio ou sem agite próprio, não interessa para o caso, assegura-lhes isso. E isso, a política de poder assegura sempre. E isso favorece mais as ditaduras que as democracias. Claro. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha, pela análise aos temas que marcaram a atualidade destes dias. Voltamos de hoje a uma semana, novamente sexta-feira às 18, sábado às 14 e quando quiser ver e ouvir em www.dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM. Muito boa tarde.